Mães, é com enorme prazer que nós estamos aqui mais uma vez nesta casa. Trazemos um abraço, o abraço fraterno dos que fazemos a Associação Espírita Leopoldo Machado, a todos os irmãos deste núcleo de amor. Nós escolhemos o tema Jesus e o cego de nascença. Esse fato está registrado no Evangelho de Lucas. Ele conta que Jesus, passando, viu um cego de nascença com a saliva e o pó da terra. Ele fez um lodo e untou os olhos do cego. E lhe disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou o rosto, os olhos e começou a ver. As pessoas se espantaram. Alguém disse assim: mas esse aí não é aquele cego que vivia sentado acolá? As pessoas diziam: é. Outras diziam: é não. É alguém parecida com ele. O cego disse: não, sou eu. Eu era cego. E um homem chamado Jesus me restituiu a visão. As pessoas pegaram o cego e levaram para os fariseus. Os fariseus começaram então a perguntar como havia sido. E o cego contou nos mínimos detalhes o que havia acontecido. Alguém saltou de lá e disse: olha, esse homem aí nunca foi cego. Manda chamar os seus pais. Alguém vai buscar os seus pais. Foram lá na casa do cego e trouxeram os pais do cego. Alguém perguntou: este cego é o teu filho? E ele era realmente cego. E quem abriu os seus olhos? Os pais, já com receio de uma norma que havia sido estabelecida pelo Sinédrio, pela sinagoga local, de que quem dissesse que Jesus era o Messias prometido pelos profetas, seria expulso da sinagoga. Os pais disseram: bem, esse aí é o nosso filho. Ele nasceu cego. Agora, quem abriu-lhe os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele. Ele já é de maior. Aí voltaram a perguntar ao cego. Ao cego, numa linguagem nordestina, parece que tinha um paviozinho curto, disse: mas, vem cá, vocês estão querendo ser discípulo de Jesus? Porque é a terceira vez que eu conto, nos mínimos detalhes, como aconteceu. Aí um fariseu saltou de lá e disse: discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Moisés. Moisés nós conhecemos. Moisés conversou com Deus, mas esse aí, nós não sabemos quem ele é e de onde veio. O cego disse: não sabeis quem ele é? Não sabeis quem ele é? Desde quando se ouviu dizer que alguém tivesse restituído a visão a um cego de nascença? E eu era cego, e agora eu vejo. E não sabeis quem é este homem? Pode Deus, por acaso, atender ao homem mau? Ou Deus atende aqueles que o obedecem? Ou Deus atende aqueles que praticam os seus preceitos, os seus ensinamentos? Esse homem é um homem de Deus, porque o que esse homem faz só pode ser da parte de Deus. E o texto termina dizendo que alguém gritou lá, no meio da multidão: és maldito desde o ventre de tua mãe.
Aí nós vemos a grandeza do coração daquele mestre, aquele mestre extraordinário. Mas o que foi que esse mestre veio realmente nos dizer? O que foi que esse mestre veio realmente nos ensinar? Nós sabemos que ele, na sua descida vibratória dos páramos celestiais, das regiões timbadas de luz da espiritualidade, que nós nem fazemos ideia como seja, porque nenhum de nós nunca estivemos lá, mas ele veio, e nós sabemos, através da literatura espírita, que ele levou mais de 1000 anos reduzindo o padrão vibratório, apagando-se e chegando nas proximidades do planeta até encarnar-se. Isaías registra, 800 anos antes de Jesus nascer, se prepara uma criança e será chamada de o Príncipe da Paz. Esse homem maravilhoso veio nos dizer que Deus, conforme está lá na questão 33 do livro dos Espíritos, quando os Espíritos, o Espírito de verdade, diz a Allan Kardec, tudo está em tudo. Jesus ensina essa doutrina. Eu estou no Pai, vós estáis em mim e eu estou em vós. De que estava falando Jesus? Da íntima essência de que é formada toda criatura da terra. A íntima essência. Que essência é essa? Onde está essa essência? A doutrina espírita, né? Como sendo a restauração do Evangelho de Jesus, conforme está exarado no livro O Consolador de Emmanuel, o aspecto religioso, né? Ele liga a espiritualidade do mais alto, e que o Espiritismo é, na verdade, a restauração do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, preparando o homem para as grandezas do porvir. A doutrina vem nos dizer que o homem é trino, corpo físico igual ao dos animais, um corpo espiritual que preexistia ao corpo animal e sobreviverá à morte deste corpo, e o espírito propriamente dito, que é uma chama, uma centelha, uma fagulha. É essa aí a íntima essência, né, que emana do coração generoso da vida. Kardec pergunta aos espíritos, de onde é criado o espírito? E eles respondem, do elemento inteligente universal. E o que é o espírito? É o princípio inteligente, e o seu atributo essencial é a inteligência. E descrevendo o espírito, eles nos dizem que o espírito é uma chama de luz, é uma centelha de luz, é uma fagulha de luz, é um foco de luz, é uma chispa de luz. Essa centelha aí, ela vem de Deus, ela é criada por Deus. O Evangelho, a Bíblia registra, Deus é luz, e o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Não é quanto ao aspecto físico, é quanto ao aspecto da chama. Nós somos feitos à sua imagem, nós somos feitos desta chama, desta luz. O ex-padre e tradutor da Bíblia para o português, muito lido por Chico Xavier e lido por Divaldo Pereira Franco, Huberto Roden,
falando-nos e ensinando-nos acerca de Deus e dessa chama, ele diz: se é que podemos falar assim, essa chama é feita da mesma substância de que é feito a divindade. Se é que nós podemos falar assim, Deus é luz, o meu íntimo ser é luz. É dessa luz que Jesus ensina: eu estou no Pai, o meu íntimo ser está no Pai, o Pai está em mim e o Pai também está em vós. Tudo está em tudo, marchando para a unidade, conforme está lá na questão 607. Então, Jesus vem nos dizer isso, das possibilidades que estão em nós. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, quando Allan Kardec pergunta, já depois de ser orientado pelos mentores espirituais, então, são dois os elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. A matéria, espírito e matéria. E o espírito de verdade responde: sim. E Deus, que paira sobre tudo, o Criador, o Pai de todas as coisas. Aí tendes a Trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Tudo quanto existe saiu daí, eles disseram a Kardec. E acrescentaram uma coisa interessante: ao elemento material, matéria e espírito, eles disseram, ao elemento material, ajuntai o fluido cósmico universal. Este fluido é o intermediário entre o espírito e a matéria. O espírito, dizem eles, é sutil demais para exercer influência direta sobre a matéria pesada. Precisa de um intermediário. E este fluido é o intermediário entre o espírito e a matéria. Continuando o ensino, eles disseram, o perispírito é tirado deste fluido, o corpo é tirado deste fluido, e tudo quanto existe no universo sai deste fluido. O espírito, porém, não. O espírito vem de outra procedência, vem de outra fonte, do elemento inteligente universal. Então, André Luiz, clareando-nos o entendimento na obra Evolução em Dois Mundos, falando deste fluido cósmico universal, ele diz assim: o fluido cósmico universal é o plasma divino, hálito do Criador, ou melhor, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Desse elemento primordial estão contidos as constelações e os sóis, os planetas e os seres, assim como o peixe está no oceano, mergulhado no oceano. André Luiz já retoca acerca do fluido cósmico universal. Ele diz que esse fluido é o plasma, a essência da divindade, o hausto de Deus, a força nervosa do todo sábio. O corpo saiu dessa força e o perispírito saiu desta força. Aqui a gente já tem a noção de energia, de poder que está em cada um de nós. O espírito, ele emana, é criação de Deus. O homem, papai e mamãe, nos dão de presente o corpo, não nos deram o espírito. A carne procede da carne, do ventre materno. O espírito, este vem de Deus, está lá nas Escrituras. E os espíritos corroboram com isso.
A minha íntima essência, ela é divina. Quando Jesus chama Deus de Pai, chama Deus de Papai, e Emmanuel vai nos dizer que os genes da divindade estão em nós. Ele está nos dando informação preciosíssima. A nossa íntima natureza, ela é divina. Isso não é nenhuma informação. Jesus nunca disse uma tolice. Jesus, para nós, é o sábio do infinito e veio nos dizer quem somos e qual o nosso verdadeiro destino. A morte não nos mata. A morte pifa o coração. A morte mata o coração e nos transfere para a dimensão da qual um dia nós saímos dela e retornaremos para ela. O berço é a porta de entrada para o mundo. A sepultura é a porta de saída para o espírito retornar à pátria de onde saiu um dia. As inteligências muito acima de nós, porque Jesus, Deus não lhe deu nem um fio de cabelo mais grossinho do que qualquer um de nós. Todos os filhos de Deus são criados da mesma maneira, sem privilégio, sem prerrogativa. Se Deus tivesse dado a qualquer um dos filhos da imensidão qualquer coisa a mais que a qualquer um de nós, ele não seria justo. Dotou aquele filho de certas prerrogativas e não me dotou. É por isso que os Espíritos nos dizem: todos fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Da mesma forma, se é que podemos dizer, falar assim. Então, a nossa destinação é a plenitude. Todos nós, e tudo evolui na imensidão. O planeta está passando por uma promoção. Tudo tende à unidade. Do átomo ao anjo, tudo está interligado. Este fluido, tudo interpenetra, disseram os espíritos a Kardec. E tudo interliga no universo. Tudo interpenetra e tudo interliga. Aqui vem uma coisa interessante. Geralmente, quando a gente bebe água para fluidificar, a primeira coisa que a gente faz é tirar a tampinha. Não precisa. Este fluido, tudo interpenetra e tudo interliga na imensidão. Este fluido, dizem os espíritos a Allan Kardec, é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Tem uma obra publicada agora recentemente por um físico quântico, um estudioso, Greg Braden, A Matriz Divina, com base nas informações dos cientistas nos últimos anos. Ele, nesse livro, ele vai nos dizer que de 1993 ao ano 2000, a ciência fez descobertas que ainda hoje a ciência está atônita. Ainda hoje os cientistas estão procurando explicações para aquilo que eles descobriram. Entre outras coisas, os cientistas pegaram e prepararam uma caixa, promoveram o vácuo nesta caixa, instalaram aparelhos ultrassensíveis, não tiraram tudo, porque eles sabiam que ali ainda existia a luz, claridade, os fótons de luz estavam ali dentro. Mas retiraram todo tipo de ar e a caixa adaptada a aparelhos ultrassensíveis, eles procuraram ver como era que os fótons, o fóton é a menor partícula de luz, a menor partícula da matéria,
é o fóton. Como era que esses fótons estariam pousando no assoalho da caixa, nas paredes do recipiente, ou estariam aleatoriamente dentro do recipiente? Com aparelhos ultrassensíveis, eles detectaram os fótons. Eles estavam girando aleatoriamente dentro da caixa. Pegaram uma partícula do DNA humano e colocaram dentro da caixa e observaram os fótons, como estariam os fótons, e se surpreenderam. Em vez de os fótons estarem girando, na presença do DNA humano, os fótons se alinharam com relação à molécula de DNA. Se alinharam. Os cientistas se impressionaram. Mas, gente, parece até que era nordestino, cientista. Gente, os fótons se alinharam. Eles tiraram o DNA, observaram os fótons, estavam alinhados, ficaram mais intrigados ainda. Mas por que, na ausência do DNA, os fótons permaneceram alinhados? Outro grupo de cientistas pegou um DNA humano, tirou do indivíduo, chegou numa sala e o dono do DNA estava todo ligado a aparelhos ultrassensíveis. E os cientistas prepararam fitas de DVD para levar o indivíduo à emoção. Pegaram a partícula de DNA, colocaram lá na sala, instalaram os mesmos aparelhos e ficaram observando o homem e o DNA do homem. Levaram o homem à emoção. À medida que o homem aqui se emocionava, o DNA, em tempo real, se emocionava. Oxi! Tiraram a partícula, levaram para o outro lado da rua, submeteram o homem à emoção. O homem se emocionava aqui, o DNA se emocionava em ato contínuo, não tinha diferença nem de segundo. O homem se emocionava aqui, o DNA se emocionava ali. E a pesquisa se prolongou em outros dias, outros meses. Eles atingiram a distância, está lá no livro A Matriz Divina, de 570 mil quilômetros de distância, e a partícula, naturalmente com outras pessoas, se emocionava em tempo real. Aí veio a questão, e a conclusão dos cientistas. Existe uma teia, uma rede, que lembra uma malha apertada. No livro traz até o desenho da malha, que eles chamaram de campo de força ou matriz divina. Essa matriz é a mesma em que navega as partículas da gravidade, os mundos, a Terra, com relação ao Sol, com relação à Lua, mantém-se na gravidade, ele se mantém. A gravidade navega neste fluido, nesta rede, nessa malha estreita, e que tudo interliga no universo. Quando eu li, eu disse, isso é um filão. Ele leu Kardec, porque é justamente o que os espíritos disseram do fluido cósmico universal. Tudo interliga no universo e tudo interpenetra. A ciência chegou a essa mesma conclusão. Tem determinado momento que ele diz assim, o Greg Braden, para que possamos entender, esta rede, essa matriz divina, é o receptáculo no qual está contido o universo. Está contido o universo. Os espíritos disseram lá a Kardec, no livro Gênesis, que o universo está mergulhado dentro do fluido cósmico universal. O universo está mergulhado dentro do fluido cósmico universal, assim como o peixe está mergulhado no oceano. Na obra Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz é levado a um
estudando sobre a mediunidade. E ele é levado, vai ouvir uma palestra de um ministro, Albério, se não me falha a memória. O ministro Aulus apresenta André Luiz e Hilário a Albério. E Albério então começa a falar sobre a mediunidade. Ele diz: a mente do homem está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Na base de todos os fenômenos mediúnicos. E que tudo que existe no universo, os milhões e milhões e milhões de sóis, projeção da mente divina, assim como nós, existem como fruto do pensamento e da vontade do Criador. Aí ele diz assim: toda superestrutura dos astros, a infraestrutura atômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Assim como os peixes e as plantas estão contidos no oceano imenso. Veja, tudo está mergulhado nesta rede, neste fluido, nessa matriz divina. O pai da teoria quântica, Max Planck, em 1944, fazendo o discurso em Florença, na Itália, o discurso traz como título A Essência, a Natureza e o Caráter da Matéria. E ele começa a dizer, Max Planck: na condição de um estudioso do átomo, onde levei minha vida toda estudando essa partícula, eu posso afirmar: a matéria, como matéria propriamente dita, não existe. Toda a matéria se origina e existe tão somente por causa de uma força que faz vibrar as partículas de um átomo e mantê-las unidas. Devemos concluir, acrescenta Max Planck, que por detrás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente, conclui o grande cientista, é a matriz de toda a matéria. Toda a matéria. Então você vai ver a associação do que a ciência nos diz e nos informa com aquilo que os mestres da espiritualidade nos dizem e nos informam. Quem somos nós? O poder que dorme dentro de cada um de nós. Esse sábio do infinito e das alturas estelares da vida espiritual vem nos dizer: brilhai a vossa luz. Essa frase ela é fantástica. Outro dia eu estava lendo Calvino, um dos grandes reformadores. Calvino diz assim: no homem não existe nada de bom. Tudo no homem é concupiscência e pecado. Eu parei, olhei assim para um lado para outro. Eu disse: meu Deus. Me lembrei dessa passagem de Jesus. Veja que opinião contrária e tão distante de Jesus. Jesus diz: brilhai a vossa luz. Jesus já começa a dizer que na gente tem luz e que é preciso brilhá-la. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para Jesus, o homem é misericordioso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o grande reformador chegou ao ponto de dizer: no homem não tem nada de bom.
E eu cá comigo olhei para um lado, olhei para o outro, disse, graças a Deus que Jesus pensava diferente. Graças a Deus que Jesus pensava diferente e nos ensinava diferente. Brilhai a vossa luz, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço, e até bem mais. Amai-vos uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E como foi que Jesus nos amou? Sem querer nada em troca. Nada em troca. Só amor. Amem-se. E o maior no reino dos céus é aquele que mais amar. É aquele que mais tolerar. É aquele que mais compreender. É aquele que se perdoar a si mesmo pelos erros cometidos, porque nós tropeçamos ou fizemos o mal, ou fazemos o mal por ignorância. Se nós soubéssemos que o mal que fazemos a outrem volta sobre mim, eu jamais faria mal a quem quer que seja. Mas eu errei no momento de ignorância. É preciso que nos perdoemos. É o primeiro passo. Nos perdoar dos erros que vivem dentro de cada um de nós. É preciso superá-los. É preciso que entendamos essas verdades. Não é a minha crença em Deus que vai me modificar, não. É a consciência que eu tenho da presença de Deus em mim que vai me tornar diferente. A consciência dessa realidade em mim, dessa chama em mim, da finalidade dessa chama em mim. Eu, na verdade, o meu íntimo ser é essa chama, é essa luz, é essa fagulha, é essa centelha, é Deus em nós. O Pai está em mim, o Pai também está em vós. Eu sou o tronco e vós sois os galhos. A seiva que corre no tronco é a mesma que corre nos galhos. Há ensinamento mais belo do que isso. A gente tem um defeito, eu quase que dizia da moléstia, mas não vou dizer não, que tem muito espírito de luz aqui. A gente tem um defeito horrível, a falta de fé. A falta de fé. Joana de Ângeles nos diz que as possibilidades que dormem em nós, que vigem em nós, que estão em nós, elas são capazes de coisas fantásticas, mas a gente não quer. A matéria, a sereia chama, ei, rapaz, tu está aí no mundo, tu ainda é novo. Pô, eu não sou novo mesmo. Se apega às coisas tolas do mundo. Nós já temos reservas em nós para dizer, mas eu estou olhando para além da sepultura. Quantas vezes eu já vim, já voltei, ou voltarei nessa pisada, sem sair do ciclo vicioso das reencarnações? Por que estamos na doutrina espírita? Por que estamos aqui? Porque o nosso íntimo ser já se casa com essas verdades eternas e supremas que essas inteligências amorosas nos trazem. Porque o que está na literatura espírita, o que está na obra da codificação, o que veio através de um médium como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, e os mestres que se manifestaram através de suas psicografias, o que veio através de um Pietro Baldi, o que veio através de um Gabriel Delane, de um Leon Denis, e toda a literatura espírita de médiuns consagrados. É fantástico, meu irmão, é fantástico. As verdades que estão embutidas ali, só esperando que a gente adote a postura que temos que adotar. Nós vivemos, nós nos comprazemos nessa tola ilusão. Mas nós já atingimos essa maioridade. A prova disso é estarmos sentados aqui.
e acreditando no que eu estou dizendo. Por quê? Porque o que nós repetimos aqui está na literatura espírita, está no Evangelho de Jesus. São as inteligências do mais alto que vêm em nome do infinito amor da vida nos arrastar de uma vez por todas desse marasmo das tolas ilusões da matéria. Quando um dia nós chegarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, chegou, Ele está naquela sala que abri, que a gente emburacar, e chegar diante de Jesus, Ele olhar para a gente sorrindo e disse: meu filho, onde estão? E alenca ali todos os nossos irmãos consanguíneos. Onde estão? Eu não sei não, mas eu cheguei, mas foi difícil, mas eu cheguei, graças a Deus. E diante de um sorriso extremamente amoroso, que nos desconjuntará todo, Ele vai dizer: volte, meu filho, e vá buscá-los. Vá buscá-los. Esse reino aqui é para todos, não é para uns, não. Eu desci para mostrar como é que se chega aqui. Todos nós estamos nessa marcha do progresso. Até o próprio orbe evolui, avança, progride. Tudo progride, tudo evolui. O nosso ser, o nosso íntimo ser também. Dormem em nós possibilidades fantásticas. Eu me lembrei aqui daquele fato narrado por Divaldo Pereira Franco. Ele conta que alguns anos atrás foi fazer uma palestra em El Salvador, naqueles conflitos lá em El Salvador, aquela guerra civil muito intensa, e ele estava naquela região, e alguém conseguiu para ele falar no Palácio de Cristal, no Palácio de Metal. Aí ele disse: vixe, que coisa linda, eu vou. E foi. Muita chuva. Ele disse que na hora da palestra, uma hora antes, o carro que ele vinha teve que parar lá, porque não podia passar de tanta água, tanto trovão, tanto relâmpago, veio com água no meio da canela. Quando chegou ao Palácio de Metal, era um galpão desse assim, com essas telhas, com aquelas telhas de zinco. A parede era levantada até aqui, mais ou menos, faltava meio metro para subir. E cheio daqueles indígenas da região, aquele povo da região, tudo em pé, não tinha cadeira, tudo em pé. Divaldo chegou, então começou a falar para o povo, mas a chuva, quando batia no zinco, tinha que parar, porque ninguém ouvia, o aparelho de som não estava lá muito bom, tinha que parar, o barulho era enorme. Divaldo disse que estava falando, quando entrou o mentor espiritual daquela região, daquele povo. Era uma entidade espiritual com umas penas de uma ave típica da região, que só tinha lá, com um cocá muito bonito, o dorso nu, o busto nu, e comunicou-se mentalmente com Divaldo. Ele dizia: eu sou o Deus dessa região para esse povo. E começou a contar a história do povo em flashes, mandava mentalmente para Divaldo, Divaldo recebia e falava sobre a história do povo daquela região. Divaldo disse que ele, em determinado momento, ficou em pé, aqui assim, gente de um lado, gente do outro, a porta lá no final, ele abriu os braços e partiu que nem uma seta. Ficou um raio de luz que caía sobre as pessoas. Aquele raio de luz caía sobre as pessoas. Ele falou, terminou a palestra, alguns paralíticos, assim, deitados no chão, e ele foi falar com o povo. Aí uma mulherzinha que estava sentada lá, uma senhora que estava sentada, disse: ô meu filho, o nosso Deus esteve aqui. A mulher também era vidente. Ele esteve aqui, ele me apareceu. E nesses dias, e mandou que eu juntasse o povo para vir falar. O mensageiro do Senhor viria falar para todos nós. E que o mensageiro do Senhor restituiria a saúde, a visão, a normalidade às pessoas paralíticas. E eu trouxe todo mundo da região, muita gente.
E assim, os paralíticos trazidos nas montarias, como se fossem 2 caibros, e a pessoa amarrada por ali, fizeram uma cama de improviso, botaram e arrastavam. E aqueles paralíticos sentados assim. Um paralítico foi disse a ele: o nosso mestre nos disse para virmos ouvir o mensageiro das alturas, que ele nos restituiria os movimentos, e eu estou esperando. A mentora espiritual Joana de Ângeles disse: meu filho, coloque sua mão na cabeça desse irmão e diga-lhe: levanta-te. Divaldo disse: oi, minha irmã, já hoje eu comi um bife. Já hoje eu comi um bife, deve ter sido com feijãozinho, que é coisa muito boa. Eu comi um bife. A mentora disse: mande que ele se levante. Divaldo colocou a mão na testa do paralítico e Joana colocou a mão na testa de Divaldo. E Divaldo disse ao paralítico aquilo que Pedro disse lá de trás: nem ouro nem prata tenho para te dar, mas daquilo que eu sou eu te digo: levanta-te. O paralítico estremeceu para lá, estremeceu para cá, puxou a perna estirou, a perna esticou, o paralítico sentou-se, ficou em pé. Divaldo disse que ninguém dava um pio. Eu imaginei do lado de cá, aqui no Ocidente, aqui com a gente: ai, vige, está andando. Ninguém dava um pio. O paralítico foi para o norte, voltou para o sul e aprumou. Ficou em pé. O outro disse: agora eu. Divaldo não contou mais nada, mas disse que conseguiu sair da porta do lado de fora, já passava da meia-noite. Falou com um por um que iria apertar a mão daquele embaixador das alturas. O que foi que Divaldo fez? Aquilo que cada um de nós temos condição de fazer. E a nossa fé? Faz vergonha. Né? Não temos fé. Nós não acreditamos nessas verdades. Nós não acreditamos. Eu era menino, me lembrei agora. Eu era menino, lá em casa muito menino. E menino, um quintal enorme, uma área enorme. Mamãe, aquelas portas, a parte de baixo, a parte de cima aberta, dividida em 2 partes. A parte de baixo com ferrolho, a gente tudo brincando aqui, mamãe passou, fechou a parte de baixo, eu com a mão aqui na porta, quando ela fechou, espremeu o dedinho aqui, apertou os dedos, eu dei aquele grito de guerra: ai, mamãe, meu filho, ai. Os dedos ficaram assim: ai, meu filho. Passou como um passe de mágica. Um passe de mágica. O que era aquilo? O que era aquilo? O hálito curador que todos nós temos. Deus te abençoe, meu filho. Uma mãe dizendo a um filho, um pai amoroso dizendo ao filho. Eu me lembrei aqui, para finalizar, aquela cena que tem lá no livro de André Luiz. Vinha uma pleiade de espíritos buscar algumas pessoas que iam desencarnar. E lá estava entre aqueles um pai ainda jovem, que estava em fase terminal, acometido de um câncer. E então, ele tinha 2 rapazes, um de 16, 14 anos, que eu não me lembro mais. Ele então conversava com a companheira, ia desencarnar naquela noite, André Luiz presente. Ele dizia a ela: minha filha, se Jesus mandar alguém para você, aceite, se case, você ainda é tão jovem, para que lhe ajudem a levar os nossos filhos, para que eles se criem com alguém dentro de casa. Eu gostaria tanto de me despedir deles, você poderia trazê-los? Ela trouxe os 2 meninos, colocou uma toalhinha sobre a cabeça, para ele, o pai, beijar a cabeça do filhinho.
se despedindo. Conversou com os meninos, encheu-lhes de otimismo, de coragem e beijou. E lá André Luiz descreve o jato de luz que saiu da boca daquele pai, penetrou todo o corpo dos meninos. Penetrou todo o corpo dos meninos. O que é isso? A luz do meu espírito, do nosso espírito. A finalidade dela é brilhar. Jesus havia abandonado a carne, em plena atividade no mundo espiritual. Saulo vai a todo galope atrás de Ananias na cidade de Damasco, nas portas de Damasco. Paulo escreve a Teófilo: era uma luz, ó Teófilo, mais resplandecente que a luz do sol. E uma voz que me falava no idioma hebraico me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Na obra Paulo e Estevão, Paulo cai do cavalo, não via mais a luz do sol, havia cegado. E Jesus recomenda: entra em Damasco e lá te será dito o que deves fazer. Que luz era essa do coração desse mestre amorável? A luz do amor. Jesus, na visão de Saulo às portas de Damasco, nos dizem os mentores espirituais: Jesus, naquele momento, é o homem atualizado. E nós somos o Cristo em estado embrionário, pulsando, esperando o grande momento de resplandecer a nossa luz. Muito obrigado pela atenção.